Estamos de volta com o programa sobre literatura futebolística. Agora, no segundo bloco, eu converso com Maurício Corrêa da Veiga, que vai explicar para a gente alguns aspectos sobre direito desportivo. Oi, Maurício, obrigada pela participação. Eu que agradeço, Rafaela, poder estar aqui falando sobre um tema tão apaixonante. Bom, você tem 4 livros publicados, todos com essa temática jurídica do futebol. Como é que começou a paixão por esse tipo de escrita de literatura com ênfase no futebol? Exatamente, são 4 livros sobre direito desportivo e o começo de tudo foi quando advogava ainda no Rio de Janeiro e o escritório que eu trabalhava assumiu a parte trabalhista do Flamengo. E foi naquele momento que nossas audiências, sempre ali da área trabalhista, aquela coisa um pouco monótona, digamos assim, e de repente chega ali casos diferentes, como um técnico de basquete pedindo equiparação salarial ao técnico de futebol do clube. E aí, como é que funciona? Ou seja, era algo que começou a instigar a todos, porque era uma questão bem diferente. Isso nos idos de 2002. E a escrita começa ali, quando me despertei, né, para escrever, foi mais ou menos ali no ano de 2010, 2011, quando a Comissão de Direito Desportivo foi criada aqui na OAB-DF. E a gente começou a perceber que havia uma escassez da literatura, principalmente no tocante ao direito do trabalho desportivo, que é tão importante, mas que muitas das vezes ficava ali relegado a um segundo plano. Quando a gente fala em direito desportivo, você tem até um livro, daqui a pouco a gente fala um pouquinho dele, Reforma Trabalhista e seus impactos, né? A gente pensa logo no que diz respeito a jogadores, clubes, essa questão trabalhista. Mas o direito desportivo, ele é muito maior, engloba outros aspectos também, Maurício? Sim, sem dúvida. O direito desportivo ele tem essa característica multidisciplinar e ele dialoga com todos os ramos do direito. Então, nós temos aqui o direito do trabalho desportivo, que é onde eu atuo com uma frequência maior, mas você tem o direito desportivo dialogando com o direito constitucional, com o direito civil, com o direito penal, com o direito administrativo, com o direito tributário. Isso sem falar em todo o campo de atuação no âmbito da justiça desportiva. Ou seja, é um universo ali capilarizado e que merece uma atenção especial. Por isso até o MEC, no ano de 2018, ele coloca o direito desportivo como matéria optativa nas faculdades de direito, como o direito do consumidor, por exemplo. E esse daí, quem sabe, seja só um primeiro passo para que o direito desportivo possa ser uma matéria autônoma e ter ali um assento permanente nas faculdades de direito. Um exemplo sobre o técnico de futebol, técnico de basquete, equiparação de salário, como é que funciona? Porque cada esporte tem a sua peculiaridade, né? Então não existe uma lei, uma norma que regulamente todo o universo de cada esporte, cada modalidade? Exatamente. Na verdade, a Lei Pelé, que é a Lei Geral do Desporto, ela é aplicada para o atleta profissional. E atleta profissional é aquele que tem um contrato de trabalho registrado na entidade de administração do desporto. Em relação à equiparação salarial, principalmente para atleta, eu tenho um ponto de vista assim, mais ousado, dizendo que não é possível você estabelecer uma equiparação salarial entre atletas. Por quê? Em que pese ser uma atividade artística, e que, por essa razão, esse fato por si só não seria impeditivo, conforme até a própria súmula 6 do Tribunal Superior do Trabalho, você tem outros componentes, outros critérios que, na minha opinião, impossibilitam uma comparação ali para efeitos de pagamento do mesmo salário, ou seja, para essa equiparação salarial. Em relação ao técnico, ao treinador, aí já vem uma outra questão. Agora, evidentemente, que um treinador de basquete é muito difícil que ele consiga uma equiparação, ou seja, os mesmos salários de um treinador do futebol. Os atletas estão submetidos à CLT? Eu digo que não. Os atletas não estão submetidos à CLT. Os atletas estão submetidos à Lei Geral do Desporto, a Lei Pelé. Se por acaso a Lei Geral do Desporto, que é a lei específica, for omissa,
aí sim, e só assim, é que você vai utilizar a CLT de forma subsidiária. E mesmo assim, quando não houver incompatibilidade do diploma trabalhista, do diploma consolidado com a prática desportiva. Por isso que eu digo, não está submetido à CLT. Isso vai acontecer somente de forma subsidiária. Mas aí vale a norma que beneficiar mais o atleta, né? Não, na verdade é o seguinte, vale a norma especial, que é a Lei Geral do Desporto. E a Lei Geral do Desporto, ela tem direitos e tem obrigações. E essa questão de você aplicar a CLT somente de forma subsidiária, não sou eu, Maurício, que está dizendo, mas isso foi uma construção, inclusive, que se transformou em lei. O artigo 28 da Lei Pelé é expresso nesse sentido. E por quê? Exatamente em razão das peculiaridades que envolvem a prática desportiva. Maurício, tudo isso que a gente está conversando aqui, essas informações estão nos seus livros, são 4 livros, você trouxe 2 aqui, isso. Direito e Desporto, é o mais recente, isso. E Reforma Trabalhista e os seus impactos. Exato. Vamos falar aqui desse mais recente, que é o Direito e Desporto. Exatamente. O que você apresenta aqui nessa obra? O Direito e Desporto é o meu 5º livro, que são 4 de Direito Desportivo e um sobre a reforma trabalhista, que está tão em voga aí nesses últimos anos. E no Direito de Desporto, que é um livro interessante, que ele é fruto, primeiro, dos trabalhos que eu tive que apresentar lá em Portugal, no mestrado que eu fiz em Ciências Jurídicas, e todos os trabalhos foram voltados ali para o direito desportivo. E então, eu ousei a me aventurar em outras áreas, ou seja, sair um pouco da minha caixinha, que é o direito do trabalho, fui para o direito penal, quando eu falo sobre manipulação de resultados, sobre utilização de habeas corpus como forma de dissolução de vínculo de emprego desportivo. Falo da questão tributária, que foram também artigos que eu fiz para uma coluna de um site da internet, na época, antes da criação da lei do Profut, que é a Lei 13.155, tivemos toda uma tramitação da medida provisória 671, até ser transformada na lei do Profut, que é a lei que traz ali a responsabilidade fiscal no esporte. Então, todas essas questões, a questão previdenciária, os altos índices de lesões a que o atleta profissional está submetido. Trago aqui uma pesquisa da Universidade de Santa Catarina, que traz ali a parte do corpo que é mais, que a incidência de lesão é maior, é o joelho, depois vem o tornozelo, isso analisando todas as modalidades. E aí? E esses atletas que estão submetidos a esse alto índice de lesão, como que eles ficam amparados na questão previdenciária, na própria questão trabalhista? E aí, como é que eles ficam amparados? Bom, aí nós temos aqui algumas situações. Primeiro, o atleta profissional, ele é um segurado obrigatório da Previdência Social, mas evidentemente aqueles atletas de alto rendimento, com salários maiores, eles estão submetidos ao teto da Previdência, que não cobre, né, não chega nem perto dos salários que eles recebem. Mas aí o clube é obrigado a contratar um seguro de vida. Existe uma proposta de emenda constitucional que prevê a previdência complementar do atleta. Esse, sim, para mim, é o ponto nevrálgico, o ponto mais importante para que o atleta fique amparado, tendo em vista que a carreira dele, a carreira esportiva, ela é muito curta. Também alto índice de depressão entre os atletas profissionais, em razão de um alto índice de cobranças, enfim. Mas existe estudos nesse sentido. O clube precisa dar apoio nesse caso. O clube precisa, é fundamental que o clube dê esse apoio. O clube ele é obrigado a contratar o seguro contra acidente de trabalho e o seguro de vida, por exemplo. Agora, em relação a esse aspecto psicológico, eu acho que seria um diferencial o clube que apresentasse isso, ou seja, tem um psicólogo, a maioria tem, mas você tem um psicólogo, você tem alguém, inclusive um especialista em educação financeira, porque às vezes o atleta ele se vê ali com valores e que ele não foi instruído para como melhor aplicar esse valor e pensar no seu futuro. Geralmente o atleta ele não pensa no futuro, porque ele está ali concentrado e disciplinado para a execução do seu trabalho naquele momento. E aí já entra também uma questão que eu trago na reforma trabalhista e seus impactos. O que a reforma trabalhista pode alterar na relação desportiva? A contratação... Que é o seu outro livro aqui, Reforma Trabalhista e os seus impactos, né?
Esse já está na segunda edição, porque traz ali a Instrução Normativa número 41 do TST, que traz a questão da aplicação no tempo, ou seja, os contratos de trabalho em curso também já se aplicam à reforma, mas não os processos trabalhistas que já foram ajuizados e também sem a medida provisória 808 de 2017, que teve um período de vigência aí muito curto. E o que a reforma trabalhista pode impactar no direito desportivo? Um ano de reforma trabalhista agora, em novembro de 2018, Exato. né? Temos um balanço positivo com a nova reforma nesse âmbito? Olha, eu acho que ainda não temos elementos concretos para dizer que o balanço é positivo. E por quê? Um ano já seria suficiente para ter essa resposta. Mas tivemos muitas dúvidas e incertezas. As suas obras, elas apresentam algum caso curioso, bastidores? Tem alguma coisa interessante para você dividir com a gente? Olha, tem nesse muitos aspecto, casos. né? Não, tem sim, tem sim. Tem muitos casos curiosos que são revelados. E desde o início, ou seja, a própria função social do esporte e principalmente do futebol, como uma quebra de barreiras, uma quebra de paradigmas, o negro sendo integrado numa sociedade, ou seja, na prática de uma modalidade esportiva que era exclusivamente da elite. E o Clube de Regatas Vasco da Gama tem esse papel de admitir os negros e os operários no seu elenco, isso no início da década de 1920. Então, trazendo elementos pitorescos nesse sentido, isso eu trago desde a evolução do futebol e as normas que regulamentam, que foi o meu primeiro livro. Depois, os temas atuais de direito desportivo, que eu trago a própria questão do racismo, principalmente nesse sentido. O Manual de Direito do Trabalho Desportivo, que para mim é o livro que eu tenho ali um carinho muito grande, como que a Justiça do Trabalho enfrentou, por exemplo, os processos do Júnior Baiano, do Romário, do Ronaldinho, enfim. Todos esses craques tiveram que passar pela Justiça do Trabalho. Esses craques que foram nominados aqui, os processos são públicos, então fiz ali um apanhado e trago nesses livros. E, por último, o direito de desporto, que aí eu ousei em me aventurar em outras áreas, saindo um pouco do direito do trabalho. E sempre com ênfase também direito desportivo e educação. Caminham lado a lado, esporte e educação. Sim, exatamente. Né? Caminham sempre juntos e é fundamental porque é a dupla carreira do atleta. Porque o atleta também não pode deixar de lado a educação, muito pelo contrário. Ele está matriculado regularmente numa instituição de ensino, inclusive pré-requisito, até para alguns benefícios, para ele ter benefícios do governo. E é fundamental também que as instituições de ensino sejam sensíveis a essa atividade diferenciada que o atleta tem, sob pena de acabar precocemente com uma carreira de um potencial atleta. Ok, Maurício Corrêa da Veiga, mais uma vez, muito obrigada pelas suas informações, por dividir conosco aqui essas curiosidades, esse tema tão sensível e que não é tão explorado assim, o direito desportivo, né? Exatamente, que poderia ser mais explorado. Eu que agradeço, Rafaela, esse momento aqui de poder trazer esses elementos, né? Poderíamos passar aqui um dia inteiro, porque o que não faltam são histórias curiosas e também como que o direito tem essa ligação íntima com o esporte. Ok, muito obrigada, Maurício. Até a próxima. Até a próxima.